Margens cada vez mais apertada, venda pelo segundo ano consecutivo em queda. O que esperar do varejo de materiais de construção para o ano de 2024? Fica ligado nesse vídeo que eu vou apresentar as expectativas de vendas para 2024 nas lojas de materiais de construção. Vem comigo! Olá, meu nome é Sidney Lassa, trabalho com consultoria, treinamento e capacitação para lojas de materiais de construção e aqui no meu canal a gente fala sobre gestão, marketing e vendas para lojas de materiais de construção. Se você trabalha numa loja de materiais de construção, se você é lojista de materiais de construção, considere se inscrever no nosso canal, ativando o sininho para receber todas as atualizações dos dados, das informações que a gente leva sobre o varejo de materiais de construção aqui no nosso canal. Indo direto ao ponto aqui, o que esperar então e quais são as expectativas de vendas de materiais de construção para o ano de 2024? Dividimos aqui em 5 tópicos esse nosso vídeo para mostrar para você de forma didática as expectativas que temos para 2024 no segmento de materiais de construção. Vamos primeiro falar sobre as vendas de 2023, como é que foi, quais foram os números, vamos falar sobre os fatores que impulsionam a venda do varejo, vamos falar também sobre a economia, o que nos preocupa e também o que nos deixa otimista, vamos falar sobre o que esperar para a gestão das nossas lojas de materiais de construção para 2024 e ao final também eu vou dar a minha opinião de como será o mercado de materiais de construção e também as minhas sugestões para você aplicar na sua loja de materiais de construção. Fica até o final que vai ter uma surpresa legal, bacana, para que a gente possa interpretar melhor o ano de 2024. Olha só, começando aqui analisando 2023. 2% é a queda no volume de vendas de materiais de construção. Se a gente olhar também 2022, teve uma queda de 8,7%. Olha o tombo, 2 anos consecutivos no volume de vendas de materiais de construção. Obviamente, se a gente olhar um pouquinho mais amplo, desde 2019, temos aí 2018, 19, 20 e 21 com aumento no volume de vendas. 2022 e 2023 teve uma queda, tá? Aqui também está bem especificado para a gente olhar como foi e interpretar, inclusive, a importância que teve a inflação no volume de vendas, no valor de vendas que a gente vendeu em 2021, principalmente. Então, se a gente considerar somente o volume de vendas, crescemos 4,4% a nível de Brasil, de acordo com a pesquisa mensal do comércio do IBGE. Se a gente coloca a inflação, crescemos quase 30%, e essa é a realidade que está mostrando aqui a pesquisa mensal do comércio do IBGE, tá? O dado é, será que 2024 continuamos caindo ou voltamos a crescer como tivemos um crescimento em 2018, 19, 20 e 21? Essa é a realidade para a gente interpretar no dia a dia. Olha que interessante também o dado que eu fui olhar por estado, como é que foi o comportamento das vendas por estado, desde 2020. Olha só o que aconteceu com o Espírito Santo. 2023 cresceu quase 16%, Bahia cresceu 7%, veio de 2 quedas consecutivas. Ceará cresceu 1,4% e Pernambuco 0,9%. Somente esses 4 estados, de acordo com a pesquisa do IBGE, tiveram um volume de vendas acrescido no 2023 comparado com 2022. Os demais estados tiveram ou acomodação nas vendas ou tiveram queda, como foi o caso aqui do Rio de Janeiro para baixo, que é o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e Distrito Federal tiveram queda. Inclusive, chama atenção aí, Santa Catarina quase 5%, Minas Gerais quase 6% e Distrito Federal 16% na queda no volume de vendas, tá? Só fazendo um parênteses aqui, o IBGE, por estado, só divulga esses estados que estão na tela, não divulga os outros estados, e é por isso, inclusive, que eu trouxe os dados da venda do varejo em geral dos outros estados, para a gente interpretar um pouquinho como foi a venda do varejo. Venda do varejo, aqui não é varejo de materiais de construção. Aqui, sim, é varejo de materiais de construção, e aqui um pouco especificado o varejo em si como um todo, para a gente interpretar aqui, tá? O que chama atenção aqui, ó? Estado do Tocantins cresceu 12,6%. Olha só, a venda no varejo, de janeiro a outubro, que é o dado atualizado que a gente tem aqui, cresceu 12,6%, e aqui mostra aqui nessa acumulado do ano 3, você pode interpretar, pausar um pouquinho o vídeo para ver como é que foi a venda em cada estado, a venda no volume do varejo, no varejo geral como um todo, tá ok? Olha só outro dado interessante também, que a gente realiza uma pesquisa todos os meses lá no nosso Instagram, de como que foi a venda na loja de materiais de construção das pessoas que nos acompanham, e é legal que as pessoas respondem, temos mais de 300 respostas, inclusive dados que mostram um pouco do retrato da realidade da expectativa das pessoas do varejo de materiais de construção. Então, aí olha só, setembro e outubro foram os picos que a gente teve aí de vendas abaixo da expectativa, 44% em setembro e 46% em outubro das lojas que responderam mostraram que a venda foi abaixo da expectativa, que está o histórico. E no final do ano eu fiz uma pesquisa para entender como é que foi o
2023 comparado com 2022. 44% das lojas aumentaram venda, 40% caíram. Então, vê que ficou meio dividido aqui a questão do crescimento das vendas das lojas que nos acompanham. E também fiz uma pesquisa em relação a 2023, em relação à expectativa, né? 49% mostraram que a venda ficou abaixo da expectativa, ou seja, daquilo que projetavam vender, ficaram abaixo da expectativa 49% das lojas. E olha só que interessante, no Instagram a gente publica todas as pesquisas, as informações e muito conteúdo. Se você não acompanha a gente lá, clica aqui embaixo, vai ter um link para que você possa justamente acompanhar todos os conteúdos que a gente posta lá no nosso Instagram. Venda de cimento teve uma queda de 1,8% em 2023 comparado com 2022. Inclusive, 2022 também teve uma queda bastante considerável no mercado de cimento como um todo, tá? Então, perceba que se conversam os dois indicadores. 2,8% em 2022 foi a queda no volume de cimento e 1,8% em 2023. Veja o que aconteceu, olhando no gráfico, veja o que aconteceu com a venda de cimento no ano de 2015, 16, 17 e 18. 4 anos consecutivos levando um tombo brutal. Quem é do tempo raiz e viveu essa época no material de construção sabe o quão difícil que foi esses anos do 15, 16, 17 e 18 para o varejo de materiais de construção, e o dado que está na tela, na venda do volume de cimento, retrata essa realidade que a gente viveu. E olha só, 2023 comparado com 2022, eu fui buscar no fundo, profundamente, lá no site do Sindicato Nacional da Indústria de Cimento, como foi a venda por região de cimento. E olha só que surpresa interessante, tá? Nordeste foi a única região do Brasil que cresceu venda em 2023, 0,6%, uma leve acréscimo na venda do volume de cimento. As outras regiões, todas caíram venda de cimento em 2023. Sudeste caiu 0,8%, Norte caiu 2,6%, Centro-Oeste, que tem muita conexão com a questão do agronegócio, que sofreu bastante por causa dos preços, vamos falar daqui a pouquinho, que caiu aí 3,4%, e o Sul, que foi muito castigado pelas chuvas e também tem reflexo a parte do agronegócio, caiu 4,2% o volume de vendas de cimento no 2023 comparado com 2022. Esse é o retrato, então, do indicador do volume de vendas de cimento. Outro dado interessantíssimo que eu achei aqui, que é interessante a gente fazer uma análise, que é da Abramat, que é o nível da capacidade, ou seja, o nível de utilização da capacidade instalada das indústrias de materiais de construção. O que esse número refere? Ele mostra para nós quanto que a indústria está ocupando da sua capacidade que tem de produzir materiais de construção. E aqui a gente pode perceber, tivemos um pico lá no ano de 2020, 88% foi o nível de capacidade máxima que a indústria de materiais de construção ocupou da sua capacidade instalada. Então, 88% lá em 2020, e a gente teve aí uma acomodação e fechamos aí 2023 com 72% da capacidade utilizada, instalada, aproveitada pela indústria de materiais de construção, tá? Se a gente olhar aqui, desde 2022, 2023, percebemos que tem uma leve queda e depois de 2023 ele se estabilizou na casa de 71% e fechou com 72%. Então, essa é a realidade do nível de capacidade utilizada da indústria do varejo de materiais de construção, que mostra que ela tem ainda uma subutilização, ou seja, quase 30% a mais é o poder de aumentar a capacidade da indústria do varejo de materiais de construção. Outro dado interessante também, que é a participação da construção civil no PIB do Brasil. Olha só, gente, quanto foi importante o PIB, a construção civil no PIB, lá nos anos 2007, 2008, 2009, até 2013. Olha só, quase 7% era a participação da construção civil no PIB, lá no ano de 2012, 2013. E olha só o que aconteceu, uma perda potencial da participação da construção civil no PIB geral como um todo. Caímos aqui em 2022 para 3%, pouco mais de 3%. Para quem era 6,5%, quase 7%, 3% é quase cair pela metade. Óbvio, o PIB evoluiu e a construção civil também evoluiu, mas não evoluiu na mesma proporção. Então a gente perdeu participação, a construção civil perdeu participação no PIB como um todo nos últimos 10 anos, é o que está mostrando aqui este gráfico como um todo, tá ok? Fonte, inclusive, do IBGE,
IBGE e do Sindicato da Indústria da Construção Civil como um todo. 2024, como será? Você está se perguntando aí, o que esperar de 2024 para as vendas de materiais de construção? Como é que será isso na minha loja? Como é que será isso na minha cidade, no meu mercado como um todo? Olha só, vamos se preparar para 2024. Eu quero que você fique ligado aqui para entender um pouquinho de como que é a expectativa dos números que aponto para 2024. Mas antes disso, eu quero fazer um convite. Se você está vendo esse vídeo antes de 11 de janeiro de 2024, eu quero fazer um convite para você participar do evento O Plano da Virada, que é um evento online e gratuito que eu vou estar mostrando para você, lojista de materiais de construção, como montar uma estrutura de um plano de marketing e vendas para melhorar em até 20% a venda da sua loja de materiais de construção. Como é que vai funcionar esse evento? Dia 11 de janeiro, às 19h30, você clicando no link que está na descrição desse vídeo, você vai acessar uma página, vai se inscrever gratuitamente e vai receber o acesso pelo WhatsApp para participar desse evento no dia 11 de janeiro, às 19h30. Espero você para participar do Plano da Virada 2024 para impulsionar as vendas da sua loja de materiais de construção. Olhando então, voltando aqui para 2024, quais são os indicadores, quais são os pilares que mostram o que é o varejo de materiais de construção em 2024. Eu dividi aqui em 4 tópicos, tá? A gente precisa olhar macroeconomicamente 4 grandes pilares para interpretar como vai ser o 2024 no varejo de materiais de construção. Primeiro, confiança, depois emprego e renda, depois crédito. São 4 pilares importantes que eu quero mostrar para você interpretar esse indicador. Primeiro ponto, emprego e renda. Por que emprego e renda é importante? Quanto mais emprego, mais renda. Quanto mais emprego e renda, as pessoas estão mais com massa salarial disponível para consumo. Então, por isso que é importante a gente olhar esse indicador e como está esse indicador nos últimos anos. Olha só, geração de empregos de acordo com o CAGED, 4,5% no ano de 2023, ou seja, 4,5% a mais de pessoas trabalhando em 2023 comparado com 2022. É um dado muito positivo. Olha só que legal. Outro dado aqui do IBGE, taxa de desemprego. Esse dado aqui é muito importante. Isso aqui é muito relevante. Em 2023, a gente fecha a taxa de desemprego do Brasil, de acordo com o IBGE, no menor patamar dos últimos 4 anos. O menor patamar desde 2020, 7,5% é a taxa de desemprego que a gente fecha em 2023. Olha só que interessante esse dado. E interessante ainda também olhar a geração de empregos por segmento. Olha só, gente, como gerou emprego, claro, serviços é o que mais gerou emprego em 2023, mas em termos percentuais, em variação relativa, olha só o que me chama a atenção e eu queria chamar a sua atenção. Olha só o que está acontecendo aqui com a construção civil. Olha só o que aconteceu. A construção civil, em termos relativos, foi o segmento que mais gerou emprego. Gerou 9,75% a mais de empregos em 2023. Olha só o quanto que é relevante esse indicador e pode ser importante para o varejo de materiais de construção em 2024. Ou seja, é o segmento que mais está se destacando, pelo menos é o que mostra aqui o dado de emprego do CAGED. São 9,75% a mais de pessoas empregadas trabalhando na construção civil. E olha só, outro dado interessante também, eu fui olhar mais profundamente ainda, olhar os dados de emprego em lojas de materiais de construção no ano de 2023. Olha só, 1,86% a mais de pessoas empregadas em 2023 em lojas de materiais de construção. Então, um dado interessante que mostra que, opa, peraí, não está esfriando, não está voltando para trás. Então, são indicadores que a gente chama de indicadores antecedentes, para que a gente possa interpretar um pouquinho como que pode ser o ano de 2024. Mas olhar só emprego não basta, tá? É interessante a gente olhar também quanto que essas pessoas estão ganhando, porque veja bem, olha o que aconteceu com o rendimento médio das pessoas ocupadas em 2021 e 2022. Lá em 2020, o rendimento médio era R$ 3.024. Caiu em 2022, 2021 para 2022, em 2.590, ou seja, teve uma queda brutal no rendimento médio das pessoas. Além de ter uma taxa de desemprego alta, tivemos uma queda no rendimento das pessoas que estavam trabalhando. Agora, o que aconteceu? Está acontecendo ao inverso, meu amigo lojista de materiais de construção, meu amigo que trabalha em loja de materiais de construção, representante comercial que também está nos acompanhando aqui. O inverso está acontecendo. Mais pessoas empregadas e mais pessoas empregadas ganhando mais. Não estão mais ganhando R$ 2.590 em média, estão ganhando R$ 3.034, que inclusive é o maior índice de renda média dos últimos 5 anos, como está apontado aqui a pesquisa da
PNAD contínua do IBGE. Então, isso é um dado muito interessante que mostra o potencial da massa salarial que pode vir para o mercado em 2024. Parênteses aqui, nada de céu de brigadeiro, tá? Tem dados que preocupam daqui para frente, tá? Então é importante a gente ficar antenado, porque se olhar só essa parte aqui, parece que o Sidney está falando que o mercado vai bombar em 2024. Não, muito pelo contrário, vamos com calma para interpretar todos os dados como um todo, tá? Olha outro indicador interessante que fala de renda, tá? Renda, inclusive para lojas que estão localizadas em cidades do agronegócio, isso interfere brutalmente na renda disponível nessas cidades do consumo. Olha só o que aconteceu com o preço médio da saca de soja de 2022 até 2023. Olha só, a saca de soja estava em R$ 200 lá em março de 2022, fevereiro de 2022, e agora ela caiu para 130, R$ 140. Olha só que brutal queda no volume, no valor da saca de soja. Isso aconteceu também com o milho, né? Estava lá em R$ 100 a saca de milho, ele caiu para 50. Então, veja bem, 50% de queda no valor da saca do milho. Então, isso reflete muito na questão da renda disponível das pessoas, principalmente na região do agronegócio. Não é só a região do agronegócio, né? Todas as cidades ao entorno, vizinhas, porque o mercado se retroalimenta e muitas vezes isso se reflete em questão de ciclos econômicos nessas regiões que muitas vezes acabam sendo prejudicadas por conta do preço das commodities. O preço do boi gordo também caiu bastante, o preço do soja, enfim. Isso é importante entender por que talvez está sofrendo tanto as regiões que são do agronegócio como um todo. Então, falamos de renda e emprego, e agora vamos falar dos outros pontos aqui. Vamos falar de crédito. Por que o crédito é importante para o varejo de materiais de construção? Olha só, a gente sabe a importância que é ter crédito disponível para que as pessoas possam consumir. E cada vez mais o varejista de materiais de construção tem que olhar para esse ponto, porque se o mercado não está dando crédito, é importante que a gente olhe para dentro da nossa loja como é que a gente pode nós buscar alternativas de crédito, tá? Não estou falando aqui para abrir crediário, obviamente, mas é para que a gente possa dar condições para o nosso consumidor comprar parcelado, porque senão a renda disponível dele não é suficiente para ele comprar, fazer a obra e assim por diante, e por isso que o crédito é tão importante aqui, tá? Quando fala de crédito, eu não posso deixar de falar de taxa de juros. Temos um sinal positivo, temos um sinal muito claro aqui de queda na taxa de juros. Então, 13,25, 13,75 foi o ponto máximo que tivemos na questão da taxa de juros e fechamos 2023 com uma taxa de juros em queda na casa de 11,75%. Então, isso é um ponto positivo. Expectativa do mercado, tá? Aqui está o Boletim Focus, que mostra uma expectativa de taxa de juros para 2024 na casa de 9%. Então, veja bem, estava lá em 13,75 e vai para 9% de acordo com a expectativa do mercado. É bom? É legal? Show de bola. Vários pontos percentuais, são aí 4 pontos percentuais caindo a questão da taxa de juros, só que, veja bem, pensa bem comigo, 9% de taxa de juros ainda é uma taxa de juro alta. Então, a gente tem que interpretar. Nosso segmento, nosso setor, que tem dependência, muita dependência da questão do crédito, uma taxa de juros a quase 10% ainda é alta. Então, a gente tem que ficar antenado com esses pontos também, tá? Olha só, para mim, isso aqui talvez é o indicador mais importante que pode mudar a realidade do varejo de materiais de construção em 2024, tá? Ele ainda é muito crítico, esse indicador, que é o indicador das famílias endividadas. 68% das famílias brasileiras estão endividadas. Veja bem, meu amigo lojista, meu amigo representante comercial, meu amigo empresário. Veja bem a importância que isso tem na relação do consumo do varejo, relação do consumo de materiais de construção. Quase 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, o que acontece? Não adianta ter crédito barato, não adianta ter taxa de juros muito baixa, se esse indicador ainda continuar alto. Porque não tem como as pessoas consumir mais se elas já estão endividadas. Não tem como dar crédito para as famílias se elas estão muito endividadas. Então, é um indicador que eu fico muito atento para que, se esse indicador não vier a melhorar, não vier a baixar, a gente pode ter uma surpresa talvez negativa para o varejo de materiais de construção no ano de 2024, tá? Então, até aqui, muitos pontos positivos, e esse ponto aqui ainda é um ponto negativo, que talvez pesa um pouquinho na evolução da venda do material de construção para 2024. Então, temos que ficar antenado, eu vou acompanhar esse dado e vou atualizando você lá pelo meu Instagram, relação sobre as famílias endividadas, que pesa bastante na questão do consumo de materiais de construção. E para fechar aqui, o número 1 é confiança, tá? Quanto mais confiança as pessoas tiverem, mais propensas ao consumo elas estiverem. E qual que é o indicador que mede isso? É o índice de confiança do consumidor da Fundação Getúlio Vargas, tá? Então aqui é um índice que mostra em pontos
quanto que as pessoas estão confiantes em relação à economia, quanto que as pessoas estão confiantes em relação a tudo que está acontecendo macroeconomicamente. É uma pesquisa mensal que a Fundação Getúlio Vargas faz. Lá em janeiro de 22 estava 74 pontos e em dezembro de 2023 a gente está aí com 93 pontos. O índice de confiança do consumidor está melhorando ano a ano, de acordo com a pesquisa aqui, mês a mês. Teve uma queda aí de setembro para cá, então a gente tem que ficar antenado também com esse índice de confiança do consumidor, que mostra também a propensão das pessoas a estar confiantes com a economia como um todo. Para resumir como um todo aqui, eu fiz dois cenários aqui que mostram o que me preocupa e o que me anima em relação à economia referente ao varejo de materiais de construção para 2024. Primeiro ponto, o que mais me preocupa? Gasto público, tá? A gente sabe, a gente está num governo onde que toda a iniciativa é buscar aumentar os gastos para fazer investimento e assim por diante. No curto prazo, a gente sabe que isso pode ser positivo, mas talvez a conta possa chegar lá na frente. Então, isso é um ponto que me preocupa bastante, pelo menos no médio e no longo prazo. Endividamento, a gente viu os endividamentos das famílias ainda em nível muito alto, então isso me preocupa também. Se esse endividamento das famílias vier a subir, a gente vai prejudicar bastante ainda o consumo do material de construção, ele pode ficar ainda um pouco travado. E também preocupa bastante em lojas que eu acompanho, a gente acompanha aí o varejo como um todo, a inadimplência, tá? Então a inadimplência ainda está pegando bastante na questão das famílias, porque elas estão endividadas e, obviamente, se estão endividadas, precisam optar por aonde que vai gastar e aonde que vai pagar as suas dívidas. Então é importante entender que a nossa loja tem que cuidar desse detalhe também da inadimplência, para não acabar vendendo a qualquer preço e a qualquer custo e muitas vezes acabar não recebendo, tá? Então, gasto público, endividamento das famílias e inadimplência é o que me preocupa. Perceba agora, meu amigo lojista de materiais de construção, meu amigo empresário, o que me anima. São muito coisas positivas, tem muito mais coisas positivas que me anima do que coisas negativas que me preocupam, tá? Então, o que me anima? A taxa de juros está caindo, parênteses aqui, embora ela vai ficar ainda alta, tá? 9%, de acordo com a expectativa, ela é ainda alta, na minha visão, mas ela tá caindo, tá? Renda voltando a subir, isso aqui é muito importante, tá? 3 mil e alguma coisa é o rendimento médio, perto de 2.500, que foi lá embaixo, em 2021, que a gente estava, o rendimento médio das pessoas, como a gente mostrou anteriormente no gráfico aqui. Então, a renda voltando a subir é um indicador importante, o emprego também voltando, né, aos seus patamares saudáveis da taxa de desemprego, né, abaixo de 7%, 7,5%. Então é importante olhar que haverá uma massa salarial maior, tá? Programa Minha Casa Minha Vida, tá? A ampliação do programa Minha Casa Minha Vida pode ajudar, sim, o varejo de materiais de construção. Se tiver mais notícias e atualizações, a gente vai estar atualizando vocês através do nosso Instagram, através aqui do nosso YouTube também, então isso é importante. Programa PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que o governo está para lançar em 2024, já tem algumas iniciativas aí, pode incentivar também o consumo em si do varejo como um todo, tá? E para mim, no final, para fazer o resumo aqui, o pior já passou. Na minha visão, Sidney Lasta, especialista em varejo de materiais de construção, que rodo pelas lojas de materiais de construção a nível de Brasil, eu acredito que o pior já passou. Olhando os indicadores, tanto os indicadores que mostram talvez um pouco mais de preocupação, tanto os indicadores que mostram um pouco de positividade, para mim, na minha visão, o pior já passou e a gente tem sinais positivos para 2024. E eu olhando aqui para a minha loja como um todo, eu tenho que interpretar quais são as ações que eu tenho que olhar para a minha loja. E aqui eu deixei um checklist de sugestões para que você possa interpretar e olhar como é que você está cuidando isso da gestão da sua loja. Primeiro ponto, olhar para as suas despesas operacionais. Olhar linha por linha sobre cada custo, cada despesa da sua loja. É muito importante nesses momentos de incertezas que a gente tenha domínio sobre os nossos custos, domínio sobre a nossa estrutura de custo fixo, para que a gente possa trabalhar com uma estrutura boa, produtiva e que a gente possa gerar resultado em cima dessa estrutura que a gente está, tá? Segundo ponto, gestão de estoque. Aqui muito cuidado, meu amigo lojista, comprador, muito cuidado em ter equilíbrio entre excesso e ruptura. Por que equilíbrio entre excesso e ruptura, tá? Tem muita gente que trabalha com excesso brutal de estoque. Compra demasiadamente. Compra como se não houvesse amanhã. Compra. Pelo amor de Deus, toma muito cuidado, tá? A gente tem que ter equilíbrio entre ter muito estoque. Muitas vezes a gente acaba tendo problema no fluxo de caixa e muitas vezes o problema está lá no estoque. Um estoque muito alto, um estoque com um nível muito acima da realidade da minha venda. Então, eu tenho que tomar cuidado com a questão do excesso do estoque. Por outro lado, eu tenho que cuidar para não faltar. Então, eu tenho que cuidar para
que a minha loja exerça um bom nível de serviço, para que o meu cliente vá até a loja e ele encontre o que ele precisa. Então, eu tenho que ter esse equilíbrio entre compra e venda, para que eu não possa ter um estoque excedente e também eu não possa ter um estoque que está faltando coisa, tá? Então, gestão de estoque, despesas operacionais, ok. E aqui, talvez, meu amigo lojista de materiais de construção, o mais importante. Gestão comercial. Equipe preparada. Equipe preparada, principalmente a equipe de vendas, vai fazer a diferença para a sua loja em 2024. Tenho certeza, se a tua equipe de vendas estiver preparada, estiver agressiva, estiver sabendo como conduzir uma venda, vai fazer a diferença na sua loja de materiais de construção. Marketing agressivo, momentos de mercado como esse, a gente precisa se mexer, a gente precisa fazer um cronograma, precisa fazer as ações mês a mês para estar trazendo o cliente para a loja. Veja bem, lojas de materiais de construção que em 2024 ainda abrem a porta e esperam o cliente chegar, estão com os dias contados. Não existe mais esse mercado, já foi. Isso aqui acabou. Lá para trás ficou esse perfil de loja. Não podemos pensar assim. Temos que ter cronograma, planejamento em cima da ação comercial para que todos os meses eu tenha uma iniciativa de buscar cliente. E principalmente eu olhar para fora da loja, não olhar somente para dentro da loja, que o cliente não está vindo mais para a loja. Gestão de orçamento. Veio o cliente para a loja, fez o orçamento, saiu sem comprar. Pelo amor de Deus, cada vendedor tem que cuidar detalhadamente de cada orçamento. Nenhum orçamento, meu amigo lojista, meu amigo vendedor, nenhum orçamento que sai da sua loja pode ficar sem retorno. Não pode ficar nenhum orçamento sem retorno na sua loja. Você tem que ligar atrás do cliente, você tem que ser aquele vendedor insistente, você tem que correr atrás, porque se você não for o vendedor insistente, o seu concorrente vai ser e ele vai levar a venda. Então tem que tomar bastante cuidado na questão da gestão dos orçamentos. E principalmente ao final, tentar recuperar margens, né? Porque ao final dos últimos 2 anos, a gente percebeu a agressividade do mercado e, consequentemente, como as margens caíram para que a gente pudesse continuar no mercado, obviamente, tivemos que sacrificar a margem. Então, toma muito cuidado para que a gente possa olhar linha por linha na questão das nossas margens como um todo, tá? Então, toma muito cuidado. Na minha percepção, o varejo de materiais de construção vai ter um acréscimo de 1,5% a 2% no crescimento das vendas no volume, tá? Então, estou aqui dando a minha expectativa, dando o meu parecer, que eu acredito que haverá um leve crescimento em 2024 do varejo de materiais de construção entre 1,5% e 2,5%. Essa é a minha expectativa para 2024. Você tem que estar preparado, você tem que estar preparada para enfrentar o desafiador ano de 2024. Se você tiver preparo, se você tiver um plano, se você tiver um planejamento, eu tenho certeza que fará a diferença no seu mercado. Não deixe de participar do Plano da Virada, o nosso evento para preparar a sua loja no dia 11 de janeiro, preparar a sua loja para vender 20% mais no ano de 2024. Conto com a sua participação, conto com o seu empenho nesse evento para você levar a sua loja de materiais a sério, a loja de materiais que são a sério em 2024. Siga a gente no Instagram para acompanhar todas as atualizações do mercado, todos os conteúdos sobre materiais de construção e espero que 2024 seja um grande ano para a sua loja de materiais de construção. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, manda no grupo lá do pessoal da loja e espero que 2024 seja um grande ano. Um grande abraço e até lá.